noite, 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é quinta-feira, 19 de fevereiro. Veja os destaques da edição de hoje. Mulher é morta e enterrada no quintal de casa em Caraguatatuba. Infestação de pernilongos chama a atenção em São José dos Campos. O carnaval acabou e é hora de voltar para a escola. Atenção com as mochilas. Excesso de peso pode trazer problemas para a coluna. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. A gente começa essa edição do TH+ Notícias falando sobre um crime que chocou o litoral norte. Uma mulher foi morta em Caraguatatuba e o corpo dela foi enterrado dentro da casa. O namorado é o principal suspeito de ter cometido esse crime e está desaparecido. Ainda era madrugada da última terça-feira, quando a Cássia, de 27 anos, enviou esse vídeo para a mãe, momentos antes de desaparecer. Ela estava na casa do namorado. Por volta das 8 horas da manhã do mesmo dia, ela voltou a entrar em contato com a mãe. Dia que eu chego, qualquer coisa me retorna. Ela me ligou e falou, mãe, e falou as brincadeiras que ela gostava de falar, caçarinho, caçará, caçarola que ela falava. Ela falou, mãe, você tem 10 reais para você me arrumar? Eu falei, não tenho, filha. E aí ela falou assim, nem no Pix? Eu falei, não, nem no Pix. Daí ela falou, poxa, você não tem, mãe? Eu falei, não. Daí eu falei, Cássia, deixa a mãe dormir, que eu vou levantar cedo para ir trabalhar. Tá bom, eu levanto às 10 horas, ela falou, eu levanto às 10 horas. Aí sim, terminou a madrugada. Quando foi 8h06 da manhã, ela me mandou um áudio. Aí eu falei, ela falou assim, mãe, tem alguém em casa? Eu falei, não, Cássia, que eu, a sua irmã e as crianças vão tudo para a pousada, né? Mas a porta está aberta, você entra lá e descansa. Ela falou, mãe, se eu não chegar em casa, a senhora retorna para me procurar? Aí eu falei, você vai chegar em casa, Cássia? Ela falou, se eu não chegar... Aí cheguei em casa do serviço, nada dela. Pouco depois do desaparecimento, o namorado enviou mensagens à mãe de Cássia, afirmando que ela teria ido embora às 5 horas da manhã. Dona Catarina, como ela sempre faz, deu ali umas 5 horas da manhã, ela foi atrás de droga. Não tinha sinal dela, liguei pro rapaz, o rapaz não respondia, só ia um pontinho, nada. Quando foi à noite, liguei ele, nada. Quando foi ontem, quando foi ontem, daí ele me respondeu. Aí eu peguei e falei para ele assim, André, cadê a Cássia que até agora não chegou em casa? Ele falou, dona Catarina, ela fez a mesma coisa das outras vezes, bebeu, usou porcaria, queria mais, saiu e foi embora. Aí, 5h30 da manhã. Aí eu falei, André, mentira. Ela não foi embora às 5h30 da manhã, porque ela me ligou da sua casa 8h06 e mandou mensagem para mim da sua casa 8h06. E peguei os áudios que ele mandou e mandei para ele, né? Aí ele pegou e falou assim, não, mas nisso ela foi nessa vinda ainda, ela foi e não voltou mais. Cássia Querolim de Souza Elias foi encontrada enterrada dentro do barraco de madeira do namorado na região do Rio do Ouro, onde as buscas foram feitas. Os policiais foram até o local e, com o auxílio do Corpo de Bombeiros, escavaram a área até localizar o corpo a cerca de 1 metro de profundidade. Segundo os bombeiros, havia indícios de movimentação recente de terra. O caso foi registrado como feminicídio na delegacia de Caraguatatuba. De acordo com o boletim de ocorrência, os moradores relataram ter ouvido uma discussão dentro da residência, além de barulhos semelhantes ao manuseio de ferramentas. O namorado da vítima, com idade estimada entre 45 e 55 anos, é o principal suspeito. Ele teria sido agredido em via pública e, desde então, não foi mais localizado. A polícia agora busca por esse homem. Diz ele que ele tinha uma relação com ela, só que daí disse que ela não quis mais ele, saiu tudo e levou uma gaita dele. E essa gaita diz que custa 18 mil reais, essa gaita. Aí ela falou, mãe, eu não peguei, antes disso, na semana retrasada, mãe, eu não peguei essa gaita. E ele falava que ela pegou a gaita de 18 mil reais. E eu creio que é por causa disso. Por causa dessa tal gaita que ele acabou levando ela lá. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de necrópsia. Agora a família busca por respostas. Ela é uma ótima filha, ela era carinhosa, me ajudava bastante.
muito carinhosa. Ela tinha o lado dela, sabe, siri na lata, ela brava, muito brava, não é mesmo, Dulce? Brava, muito brava. Mas ela tinha, é só quando ela estava alcoolizada, né, que daí ela ficava desse jeito. Mas o coração dela é de ouro, ela ajudava todo mundo. Ela tinha um coração enorme. Então, as pessoas tudo gostavam dela. Que ela disse, e não pode ficar assim. Se ele realmente, como ele foi na casa dele, então é impossível não ser outra pessoa. E se até agora não acharam ele, então ele está sumido. Que seja encontrado e que pague o que ele fez agora. Que força dessa mãe para falar sobre algo chocante que aconteceu com a filha. É muito difícil para uma mãe falar sobre o filho no passado. Ela tinha um bom coração, ela era muito querida pela vizinhança, era brava, mas era muito querida, me ajudava muito. Matar alguém não tem justificativa. Agora, matar alguém e enterrar o corpo no quintal de casa, no cômodo da casa, é desumano, é monstruoso. E aí não fica para assumir o seu BO? Foge. É covarde 2 vezes. Como é que pode? Até onde? Até quando isso vai? Seja por causa de uma gaita, seja por causa do fim do relacionamento, não tem justificativa. E aí o bonitão some, entre 40 e 50 anos, não é uma criança, sabe muito bem o que está fazendo. Fica aqui a nossa torcida para que a polícia consiga desvendar todos os mistérios dessa história e que consiga localizar e responsabilizar o responsável por esse crime monstruoso. E para essa mãe, fica aqui a nossa solidariedade e o nosso desejo de que ela tenha muita força. Eu não sei se é correto eu dizer força para superar isso, porque eu não sei se uma mãe de verdade supera a morte de um filho, ainda mais de uma maneira tão monstruosa, mas que ela tenha muita força para seguir adiante e que ela veja a justiça sendo feita. Isso é muito, muito, muito delicado. Vocês acham que eu estou errada na minha colocação? Qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto? 99752-4005 é o nosso WhatsApp da redação. Eu sei que já tem gente participando, comentando esse assunto. Eu quero ver quem está falando sobre esse assunto. Josi, de Paraibuna. Boa noite, Marcela. Tem que encontrar esse cara e prender ele. Tem que prender. E a justiça depois não pode soltar. Porque senão fica fácil assim, cumpre uma pequena pena e depois vai seguir a vida normalmente. Não dá. Estou esperando a sua participação, tá bom? 99752-4005. Obrigada, Josi, pela sua participação, tá bom? 6h38 em São José dos Campos, um homem foi preso por violência doméstica. Direto da redação da TH+SBT, o Jefferson Santos traz as informações sobre esse assunto. Esse caso aconteceu no Jardim da Granja, na zona leste de São José dos Campos. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo violência contra a mulher. Quando os policiais chegaram na residência informada, eles logo encontraram a vítima e ela confirmou que tinha sido agredida física e psicologicamente pelo companheiro, que tem 32 anos. Ele estava dentro da residência e ele foi preso em flagrante. Dentro do imóvel, os policiais também encontraram 2 estufas para cultivo de maconha, além de 8 vasos com a planta já em desenvolvimento. Todos esses objetos foram apreendidos e o homem foi levado para a Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu à disposição da Justiça. Agora ele vai responder por violência psicológica contra a mulher e também vai ser investigado por tráfico de drogas, além por lesão corporal. De São José dos Campos, Jefferson Santos. Em São Sebastião, um vereador foi denunciado pelo Ministério Público por um esquema conhecido como rachadinha. A investigação aponta que o parlamentar utilizava do poder para indicar funcionários a cargos comissionados em troca de parte dos vencimentos desses funcionários. Esse é um dos destaques do nosso site, o thmais.com.br/vale. Lá tem a matéria completa com todos os detalhes sobre esse caso. Ainda
Falando sobre o litoral, mas agora sobre Ubatuba, a Polícia Civil e a Guarda Municipal fizeram uma operação para fiscalizar o uso de espaços públicos por bares e restaurantes. Isso tudo nas praias da cidade. Cerca de 30 policiais militares e a Guarda Civil rodaram pelas praias da cidade. A intenção era flagrar situações de cobranças indevidas depois da denúncia feita por um turista que foi proibido de sentar na areia com a família na Praia do Tenório durante o carnaval. A reclamação foi divulgada pelas redes sociais. Aqui na Praia do Tenório, você não tem lugar para colocar o seu guarda-sol. Aqui é o seguinte, aqui tem uma máfia do guarda-sol aqui, tá? E que não deixa você, ameaça você, tá? Mentira. E se você vir estacionar aqui... sem educação, não. O cara é folgado, não sabe se você vir colocar aqui... É folgado, chegou humilhando a gente aqui. Ninguém te humilhou não, tá tudo gravado, tá tudo gravado. É, folgado, ameaçou de quebrar o celular, ameaçou... Tá vendo como o cara não é homem? Tá gravado, tá gravado. Tá gravado. Quer tirar a paz da gente, tira a paz de outro lugar. Eu vim colocar o guarda-sol. Você é folgado, filho. Eu vim colocar o guarda-sol. Eu vim colocar o guarda-sol. Vocês estão vendo aí, ó. Que depender da gente. Vocês estão vendo? Estão vendo? Você esquece a gente, cara. O pessoal vem no... Eu só quero colocar... Coloca, mas chega na educação, aí meu irmão. Da prefeitura chega multar. Na educação, mas chega na educação. Você chega sem educação falando que tá falando. Não, você... Eu tô olhando você dali, meu irmão. Além de fiscalizar o espaço na areia, a polícia checou também a cobrança de estacionamento em locais públicos. 965 cadeiras foram apreendidas, além de 155 guarda-sóis, 177 mesas e 7 pranchas. Os materiais estariam sendo usados de forma irregular por empresários que exploram o local. Em nota, a Prefeitura de Ubatuba reforçou que não permite, não autoriza e não compactua com qualquer prática abusiva, incluindo a exigência de consumação mínima como condição para uso de cadeiras, mesas e guarda-sóis. Vem de Jacareí uma história que revolta e, ao mesmo tempo, traz esperança. Revolta porque é inaceitável que casos de agressão continuem acontecendo. E esperança porque a gente vê que ainda tem gente disposta a ajudar. Em Jacareí, uma cadelinha foi agredida e só escapou da morte porque pessoas decidiram ajudá-la. O nome dela já diz tudo, Vitória. A cadela, que tem cerca de 10 anos, hoje conhece o amor e o conforto de um lar. Mas nem sempre foi assim. A Vitória foi resgatada dos maus tratos, uma realidade que ela sofria com frequência em Jacareí. Quem salvou a vida da Vitória foi a Helena. A denúncia, veio via telefone, pedindo socorro, que ela estava sendo agredida. E aí eu já corri, Algumas pessoas que a gente conversou, mas sem falar muito, falou que foi chute e ela estava sendo mesmo ameaçada e acabar morrendo. As imagens do estado em que a Vitória ficou depois das agressões são fortes. Com a cachorra em estado grave, a Helena correu para a clínica veterinária do Dr. Luiz. Aqui, ele prestou os primeiros atendimentos. A princípio, ela estava com uma lesão bem grande na cabeça, muito inchada, uma dor generalizada, o globo ocular também bem lesionado, os olhos bem fechados. Apresentava também uma sarna bem extensa no corpo, um nódulo mamário também, e assim, uma situação de muita crueldade mesmo. Por se tratar de um animal idoso, a gente tem que ter um cuidado maior, porque muitas vezes já tem um comprometimento renal, um comprometimento hepático ou cardiopata, um problema no coração. Agora, o animal se recupera com a ajuda da Helena. E a protetora sabe que a cadela teve sorte. É que nem sempre os casos de maus tratos têm um final como o da Vitória. A população tem que se conscientizar, ajudar, se ver, denunciar, Tem que proteger, porque tá demais. É 2026 e tem gente que ainda não entendeu que os animais também têm seus próprios direitos garantidos por lei. Maus tratos, crueldade e abandono são crimes. E sim, existem penas para cada uma dessas situações. Hoje a gente tem a Lei Sanção, que ela protege cães e gatos, E também os direitos dos animais também está descrito na nossa Constituição, Não só os cães que têm dono, mas também os cães comunitários
eles têm direito à vida, à proteção, à alimentação. A especialista em direito dos animais também reforça a importância da denúncia. Aqui no estado de São Paulo e também para o Vale do Paraíba, a gente pode denunciar através de situações de flagrante para a Polícia Militar. E aqui em São José dos Campos, a gente pode denunciar também para o 156 da Prefeitura de São José dos Campos. Denunciem mesmo, viu? Chega da gente se calar diante de situações tão absurdas. A agressão não pode, ponto. Mas antes tinha, passou. Nunca deveria ter podido, ninguém teve essa licença para agredir pessoas, animais, mas tem pessoas que são violentas. Então que elas sejam denunciadas, não se calem. Se os agressores começarem a ser punidos de verdade, isso vai diminuir, pode apostar. É que as pessoas fazem porque sabem que, de certa forma, isso não vai dar em nada. E aí ficam valentões para agredir animal, pessoas, enfim. Vamos fazer a nossa parte, vamos denunciar, tá bom? Deixa eu ver quem está participando do TH Mais Notícias falando sobre aquele caso absurdo de Caraguatatuba. Cassi, deveria existir prisão perpétua. A mulher não tem mais o direito de ir e vir de lugar algum. Triste esse Brasil em que vivemos. Dá medo, né? De sair e não voltar. Exatamente isso. Obrigada pela sua participação. Um beijo. Simone, de Jacareí, oi, boa noite. Estou aqui te assistindo, Marcela. É muito revoltante esse caso de feminicídio em Caraguatatuba, dessa mulher ser morta e ser enterrada no quintal. Por maior que seja o motivo, nada justifica tirar a vida de ninguém, pois ninguém tem esse direito. Abraços, Marcela, querida. Obrigada, Simone, pela sua participação. Um abraço para você. É isso mesmo. Ninguém tem o direito de agredir a outra pessoa e ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Isso tem que ser punido. Obrigada pela sua participação. Falando em participação, eu vou mudar de assunto agora e eu quero a sua participação, porque é o seguinte, aqui em São José tem muito morador reclamando de infestação de pernilongo. Aí no seu bairro está acontecendo isso? Você reparou? Porque assim, o que a gente ouviu nas ruas é que fazia tempo que as pessoas não viam tanto pernilongo como vem acontecendo essa semana. Eu falo de São José, mas se você estiver me assistindo de outra cidade e também estiver identificando o mesmo problema, me conta. 997524005, corre para me escrever porque vem o intervalo comercial e na volta a gente fala sobre isso, tá bom? E na volta eu quero falar também com você sobre um assunto curioso. Hoje é dia do esportista. Eu sei que tem muita gente que me assiste que pratica atividade física. Então, se você tiver uma foto, por exemplo, sua, praticando alguma atividade física, já me manda, porque pode servir de incentivo, sabia? Vamos incentivar o pessoal a cuidar cada vez mais da saúde? Conto com você nessa. 6h48, virou o relógio agora. Volto já. De segunda a sexta tem resenha esportiva às 7h20 da noite aqui na TH Mais SBT. As principais notícias esportivas da nossa região, do Brasil e do mundo você encontra aqui. E claro, do nosso jeito. Quadros divertidos, convidados especiais, a sua participação e claro, muita informação. Dentro da área, corta pra perna esquerda, bateu! Gol! Gol! SBT Esportes Vale, de segunda a sexta, 7h20 da noite, aqui na TH Mais SBT Vale. SBT Esportes Vale, a melhor jogada é aqui. Jornal TH Mais Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê. A única churrascaria premium da região. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. A Escola Paulista de Direito tem uma história construída com base em tradição, conhecimento e excelência no ensino jurídico. Mas tradição para a EPD nunca significou parar no tempo. Inovar com propósito é unir experiência, visão de futuro e conexão real com o mercado. Tudo isso para formar profissionais preparados para o alto desempenho, seja nas carreiras públicas, no empreendedorismo ou na advocacia. Acesse epd.edu.br e conheça a nova EPD. Patrícia Bravanel, seja a sua melhor versão.
Churrascaria Boi Galê, a única churrascaria premium da região. Aqui você encontra carnes selecionadas, buffet variado, adega climatizada e um ambiente refinado para viver momentos especiais. E as sobremesas? Simplesmente irresistíveis. Para completar, tem estacionamento amplo e coberto. É um espaço kids super divertido para criançada. Churrascaria Boi Galê. Em São José dos Campos, Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 6.709 Jardim Serimbura, @Boi Galê Churrascaria. Hoje, após Ratinho. Cortei o carboidrato, o açúcar, o que mais? Cortou a luz, cortou a água. Depois do carnaval, todo mundo quer uma dieta milagrosa. Emagreça em 30 dias. Eu não vou fazer porque como fevereiro só tem 28. Por quê? Pra envelhecer bem. Quando tiver a idade dela, quero ser linda assim, ó. Tem o exercício que não pode faltar. A gargalhada. Fato venéreo, quero ver. A praça é nossa. Hoje, dia 19 de fevereiro, é dia do esportista. Praticar atividade física é sempre recomendado. Faz bem para o corpo, faz bem para a cabeça. Nós estamos no verão, quando as tardes estão mais quentes, pelo menos eu acredito, não sei se você concorda comigo. A gente acaba tendo até um incentivo a mais para sair de casa, né? Para caminhar, para começar a praticar algum exercício, as quadras ficam lotadas, a iniciativa é boa. E se você seguir algumas dicas, a chance de sucesso é maior ainda. Beatriz Plaça conversa ao vivo com a gente. Eu sei que Bia gosta de praticar atividade física, né, Bia? Ah, bom. Sei que o noivo da Bia, eu não sei se ele já é um atleta, mas eu sei que ele pratica muita atividade física também. E isso é muito bom, né, Bia? É a gente colocar o músculo para jogo para a gente ter mais longevidade, certo? Boa noite. É isso mesmo, Marcela, boa noite para você, a todo mundo que está acompanhando aqui a programação. Olha, eu sou esportista ainda, não sou atleta, viu? Mas olha esse pessoal que está aqui atrás de mim. Eles sim são atletas, viu? Eles treinam bastante, desde a hora que a gente chegou, eles estão aqui. Eles treinam mais para fins de futebol, né? Então o treino deles é bem complexo, eles correm muito. Olha, já suaram demais por aqui, viu, Marcela? E quem está dando aula para eles é o Abner Inácio, que é educador físico, vai dar umas dicas aí pro pessoal de casa, viu? Abner, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de ser esportista. É diferente de fazer isso que eles estão fazendo aqui, né? Sim, muito diferente. A questão do esportista é aquela pessoa que treina mais para cuidar mesmo da saúde. Agora, no caso deles aqui, que são atletas que fazem competição ao final de semana, já é diferente, tem que ser um treinamento um pouco mais avançado, diferente, mais específico para aquilo que ele faz. O treinamento deles é super intenso, porque eu tô vendo eles aqui, ó, e corre, vai para cima e para baixo e pula, é totalmente diferente, é muito intenso. Para quem tá começando, né, agora depois do carnaval, quer fazer uma atividade física, tem que começar devagar, o que você orienta a pessoa a fazer? Procurar uma academia? Eu oriento sempre essa pessoa a procurar alguém da área para estar dando início nesse projeto que ela quer, né? E ir devagarzinho, e começar devagar, aí aos poucos ela vai pegando um ritmo melhor e vai dando sequência nos treinamentos. É legal, talvez, procurar um esporte que a pessoa goste. Eu sei que a Marcela gosta de jogar beach tênis, acho que ela já comentou com a gente, né? Até a cunhada dela já entrevistei também. É legal, assim, a pessoa procurar um esporte que goste de fazer? É sempre legal a pessoa estar procurando um esporte, porque ela acaba pegando gosto por aquilo que ela começa a fazer, né? Acaba entrando na rotina dela, no cotidiano dela. Então eu indico que ela procure um esporte para fazer. O importante é sempre manter o corpo em movimento, mas com cautela, fazer um alongamento, não fazer tudo de uma vez. Sim, sempre antes das atividades de alto rendimento, a gente sempre orienta a estar fazendo uma ativação antes, para não entrar frio na atividade, para evitar lesão, né? Então é sempre importante isso. E aí a Marcela comentou também desse período de calor. Agora tá fresquinho por aqui, viu, Marcela? Mas quando a gente chegou, tava bem quente. É aconselhável fazer exercício físico ao ar livre, com a temperatura muito alta? Eu aconselho a não fazer na temperatura muito alta. Inclusive eu tenho me atentado bastante nisso, então
eu procuro estar mudando a aula da rapaziada sempre para o finalzinho da tarde, onde o sol já está mais baixo, e pego bastante no pé deles para estar trazendo água, para poder se hidratar, que é muito importante. Tanto que você pode ver agora todo mundo hidratando ali. Legal, olha lá, o pessoal realmente toma esse cuidado, mas é que eles já são atletas, né? Tem um alto rendimento aí. Ô, Abner, obrigada pela entrevista. O pessoal pode voltar, viu? Não acabou o treino, não. Obrigada, viu, Abner? Marcela, volta aí no estúdio com você. O pessoal tá suando aqui, eles estão concentrados, hein? Gostei de ver. A Bia já colocando ordem na coisa. Não, volta. Coitado, estavam ali destruídos já. E a Bia, não, acabou não, mocinho. Pode voltar, Beatriz, maravilhosa. Eu não queria que você fosse minha personal, não. Obrigada, viu? Um beijo pra você. Você tá liberada, tá bom, Bia? Pode voltar. Pra você acabou. Um beijo. Tchau, tchau. Deixa eu ver quem tá participando do jornal falando sobre esse assunto maravilhoso. Você pratica alguma atividade física? A Bia comentou, né, que eu gosto do beach tênis, gosto mesmo. Mas eu gosto mais ainda, sabe do quê? De jogar tênis. E eu adoro fazer caminhada. Eu coloco uma música e, ó, vou pensando na vida e eu adoro. Qual é a sua atividade física preferida, hein? Me conta pelo 997524005, que é como a Jaliana fez. Ela é lá de Natividade da Serra. Boa noite, querida. Cuidando da saúde sempre, muito bem. Ali com um pezinho ali uma caneleira, né? Eu preciso começar a fazer musculação. Gente, eu não gosto. Mas a minha médica falou que é extremamente importante, até pensando no futuro, para que a gente tenha uma velhice mais saudável. Ela fala assim, tem que fazer a poupança de músculos e eu vou colocar isso em prática esse ano. Você arrasou. João Carlos Ferreira, boa noite. Eu ando de bike pelo menos 3 vezes na semana. Uau, que legal. Tem muita gente aqui da região que é apaixonado por pedal, né? Que anda muito de bike pelas estradas, que tem paisagens maravilhosas. Aqui em São José, muita gente pedala também. Valeu, João. Obrigada pela sua participação, viu? Quero saber se você tem alguma atividade física, tá bom? Me conta pelo WhatsApp. E também não esqueci daquela pergunta que eu te fiz, hein, da questão dos pernilongos, porque pernilongo, infestação de pernilongo, virou comentário em várias regiões de São José dos Campos. A quantidade de pernilongos aparecendo nas ruas, nas praças e até dentro de casa tem impressionado. Esse é um som que traz alívio. Mais cedo, o fumacê trouxe alívio para os moradores do Jardim Aquários em São José dos Campos. Esse é o assunto do momento aqui na região. Eu mesmo estava aqui na Praça do Aquários trabalhando ontem, fiquei cerca de 30 minutos e olha só como ficou o meu braço. Pois é, os moradores têm reclamado dizendo que está com uma quantidade fora do normal de mosquitos aqui no bairro. Eu moro aqui nesse prédio aqui em frente da praça há 5 anos. Eu nunca vi tanto pernilongo, nunca vi. É foco, eu mato 10 de manhã na minha sacada, sabe? Em mim, não posso ver televisão à noite, tem que estar sempre com repelente. Eu nunca tinha visto tipo assim, é uma coisa assim que eu, pelos meus 53 anos, nunca tinha visto essas coisas não. Agora aqui, não sei se era só um pedaço, não sei porque é muito próximo aí da mata, a parede fica até escura de mosquito, né? A dona Maria mora no bairro e reclama da infestação de pernilongos. Ela contou que os netos dela vivem cheios de picadas. Aquela minha netinha ali também, ó, as perninhas dela como tá. Né, porque tem um pouco de alergia, o bichinho morde, né? Deixa a criança toda marcada. Onde eu trabalho no 12º andar e lá tá tipo muito cheio. Eu trabalho com bebês e com crianças e o medo de ter alguma doença tipo a dengue com eles é muito maior. E até comigo mesmo, porque eu sou grupo de risco também, eu tenho problemas de imunidade. E aonde eu moro também, que eu moro aqui no Parque Industrial aqui de São José, tá uma quantidade absurda do que ano passado. Dá pra ver que basicamente triplicou. Com a infestação, os moradores buscam se proteger com produtos. Nessa farmácia, a procura por repelentes aumentou. Do mês passado para agora, a gente teve um aumento de 80% de repelentes. Com o aumento da temperatura, as chuvas, está tendo muito mosquito. E a gente teve bastante venda, está tendo bastante saída assim, de repelente. A gente tem bastante cliente falando que na região mesmo tem muito mosquito, muito mesmo. Proteção nunca é demais, mas esse biólogo explica que esses insetos sempre aparecem quando as temperaturas sobem. No verão, há sim um aumento maior da proliferação de insetos, e entre eles o Aedes aegypti,
o transmissor do vírus da dengue, justamente porque há uma combinação perfeita para o ambiente deles, que é a alta temperatura com uma alta incidência de chuvas. Quando você tem uma alta temperatura, você é uma combinação perfeita para que o mosquito, com temperatura alta, aumente o seu metabolismo e a água parada possibilite a ele condições de postura de ovos. Então é importantíssimo nessa época fazer um controle, ficar mais atento às condições da própria residência, porque há uma incidência muito grande, há uma proliferação muito grande nessa época devido a essa combinação de alta temperatura com muitas chuvas. E como falta mais de um mês para o verão terminar, o que resta para essas pessoas é tentar se livrar dos mosquitos como dá. Lá em casa a gente comprou aqueles negócios de colocar na tomada, os repelentes, e também eu tô passando repelente para dormir. E a gente tá passando repelente neles basicamente o tempo todo. Repelente e spray, né, para antes de dormir, de fechar a casa, fecha tudo, veneno, para poder dormir mais tranquilo, né? Não tem coisa pior do que você pegar no sono e ter aquele barulhinho de pernilongo. É desesperador, não é verdade? Nossa Senhora, esse assunto está rendendo, viu? É um comentário geral em várias regiões. Vamos ver quem já está comentando esse assunto aqui no TH Mais Notícias. Bruna, de Tremembé. Boa noite. Aqui em Tremembé está muito complicado em questão de pernilongos, tanto de dia quanto de noite. Bruna, obrigada pela participação. Nath, de Taubaté. Boa noite, Marcela. Aqui também está com muito pernilongo. Nunca tinha visto tanto. Tá judiando dos meus meninos. Nem repelente e remédio está resolvendo. Oh, meu Deus, tô vendo que você tem dois menininhos aí com você, da minha filha também. Minha filha é alérgica. Os seus também são? Uma picadinha aqui, de repente está com picadinho em várias outras e coça, incha, é desesperador. Luciano, de São José. Boa noite, Marcela. Moro no Morumbi. Aqui está com muito pernilongo. Ontem tinha uns 20, caramba, dentro do quarto. Tive que usar até raquete elétrica. Complicado, Luciano, obrigada. Helena, aqui no Morumbi tá cheio de pernilongos também, ó. Mais uma pessoa relatando infestação de pernilongos no Morumbi. Obrigada, Helena. Edilene Maria, boa noite. Aqui na Zona Norte não é diferente quanto aos mosquitos. Quase levam a gente. Parece que é exagero, mas essa é a sensação que a gente tem, né? Que tem tanto mosquito que a gente vai acabar sendo carregada por eles. Deus me livre. Edilene, um beijo. Obrigada pela sua participação. É um assunto que rende muito. 7h02. Vou fazer uma pausa rápida para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre mochila pesada. Aí na sua casa você toma cuidado com a mochila que seus filhos levam para a escola? Não? Melhor tomar cuidado. Te explico por quê já já. Jornal TH Mais Notícias. Oferecimento. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Churrascaria Boi Galê. A única churrascaria premium da região. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Se a energia cai, deixa que caia, pode relaxar. Com APS no Brakes, nada vai parar. APS No Brakes. Mais que energia. Você pode trocar o seu carnê do Baú da Felicidade por 2 perfumes que você escolhe. E ainda recebe grátis um relógio que fala a hora. São 15 horas e 30 minutos. E que acorda você com música. Ei, você sabia que toda criança precisa ir ao oftalmologista desde o primeiro ano de vida? Se a gente soubesse, a nossa filha tinha sido diagnosticada com retinoblastoma bem antes. É um câncer raro. Se você perceber um reflexo branco, como no olho do Flash, olho tortinho ou qualquer coisa de diferente, vá ao oftalmologista ou procure um pediatra. E mesmo sem sintomas, um exame completo dos olhinhos é muito importante. Fiquem de olho nos olhinhos. Hoje, 21h. Você quer casar comigo? Petra nem imagina. Eu te amo muito. Mas está prestes a cair em um grande golpe. Gostaria de propor que o senhor Eugênio deixe o cargo de diretor. E a guerra em família se intensifica. Membros do conselho, quero anunciar que eu vou renunciar ao cargo de diretor-geral da FM e qualquer outro cargo que tenha relação com essa empresa.
Hoje, 21h. Presente de amor. O carnaval acabou e é hora de retomar a rotina. Isso inclui a volta da criançada para a escola. Os anos passam e certas coisas não mudam. Uma delas é o peso das mochilas. Tem criança ou adolescente que leva muita coisa para a sala de aula. Mochila pesada é sinônimo de risco para a coluna. A Laura tem 7 anos e desde cedo já aprende a cuidar da saúde da coluna. Ela faz acompanhamento com uma fisioterapeuta, um cuidado que se torna ainda mais importante neste período de volta às aulas, quando o peso da mochila escolar merece atenção redobrada. E a gente tem como mãe, por instintivo já, né, essa questão de estar auxiliando ali, olha, assim tá ruim, se você colocar dessa forma não vai ficar legal para você tá toda torta. E a gente ainda, para ajudar a conscientização, mostra, né, vamos, olha ali no espelho, você tá toda torta, né, vamos organizar, vamos arrumar isso daqui pra gente ir bonitinha para a escola e conseguir, né, levar um ano tranquilo, né. E a sua mochila? Como que é a sua mochila? Borboleta. E você gosta de ir para a escola com ela? O que você leva na mochila? O xoxo, comida. A Lívia é a irmã mais velha e mesmo ainda criança, já entende a importância de manter uma boa postura e evitar o excesso de peso. A mochila é um pouco difícil assim da gente sentir, mas você vê que a postura muda muito quando você coloca em um só ombro, quando você coloca nos dois. Porque às vezes a gente acaba não percebendo, mas isso causa lesões. Eu tiro bastante coisa que pesa muito e deixo algumas coisas que não pesam muito. Especialistas alertam. Crianças e adolescentes não devem carregar nas costas mais de 10% do próprio peso corporal. Na prática, funciona assim. Se a criança pesa 30 quilos, a mochila deve ter no máximo 3 quilos. Quando esse limite é ultrapassado, o excesso de peso pode comprometer o desenvolvimento da coluna, provocar dores musculares e até dificultar a concentração na escola. Verônica, a gente está aqui com o Fred, que é um ajudante, porque você vai explicar pra gente, tintim por tintim, como que utiliza a mochila. Não pode ter muito peso, isso a gente já sabe, mas a forma de levar para a escola também influencia na postura? Exato. Em relação ao peso, como você disse bem nessa primeira frase sua, o peso é importante, porque não pode passar de 10% do peso da criança. Então, a mochila de uma criança de 7 ou 8 anos é mais recomendável a mochila de rodinha, porque eles colocam muita coisa dentro da mochila. Então, a gente tem que sempre ajustar. Nesse caso do Fred, que as crianças colocam muita mochila de um lado só. Isso faz com que haja o quê? Um contrapeso. E a criança está em desenvolvimento, em crescimento. E ela é igual uma estrutura de ossinhos. Ela vai crescer tortinha. Então, a mochila nunca pode ser carregada de um lado só. E não também só lá embaixo, no bumbum. Tem que ser bem ajustada, que fique bem rente à região dos ombros. Bem justinhas. E no qual ela pare mais aqui na região do quadril. Não ficar muito abaixo do quadril para não prejudicar a coluna. Essa questão do peso é o mais importante na hora de utilizar uma mochila nas costas? O peso, sim. Aí, como a gente fala em relação à distância da sala de aula, se é uma escola que você sai de sua casa de 15, 20, 30 minutos andando, muitas crianças têm essa dificuldade, o peso vai interferir, sim. E os cuidados não param por aí. A postura dos pés e a forma correta de sentar também influenciam diretamente no desenvolvimento da coluna durante a infância. Verônica, não é só o peso da mochila que influencia um problema na coluna, né? O jeito que as crianças sentam em sala de aula também? Nossa, isso é o principal. A mochila, a criança, ela usa o quê? 10, 15, 20 minutos. Porém, a criança, no dia a dia, ele fica sentado mais de 5, 6, 7, 8 horas. Não é só na sala de aula, e sim em casa. É assistindo uma televisão, não mexendo no celular. Se você não sentar corretamente, você vai começar a crescer de forma errada. Então, no caso da Laura, da Lívia, né? Tá bem sentadinha, bonitinha, mas o mais comum é acontecer isso aqui.
Então, geralmente na sala de aula, as crianças elas colocam o pé bem jogadinho para trás. Fala assim, não pode ser. Exatamente, não fazem assim. Se faz isso, acontece, não acontece? E aí começa a desenvolver o quê? Uma alteraçãozinha no joelho. Então, assim, não é só as crianças, e sim também os adultos que começam a desenvolver um problema. Não pode sentar em W porque machuca o joelho. Isso aqui também é um W. Se ela sentar assim, vai o quê? Deixar a coluninha dela toda torta. Por isso, a orientação precisa fazer parte da rotina, com a participação da escola e também dos pais no dia a dia das crianças. Interessante de tudo, se a criança tem esse vício de sentar ou de andar ou usar o peso errado, vem de cópia dos pais. Então tem que ver os pais também. A mãe, como que usa a mochila, se a mãe usa a mochila para trabalhar, os pais usam a mochila para trabalhar, se está usando de forma correta, porque copia. Os amiguinhos copiam, então assim, é um copiando o outro. Então é importante todo mundo estar se alinhando e pensando na parte preventiva. E eu fui me identificando, confesso, com essa dica de sentar. Muitas vezes a gente começa, tá desconfortável aqui, senta de perna de índio, coloca uma perna diferente, né? Foi bom que eu aprendi junto com vocês, com essas dicas da fisioterapeuta. A Maria José está comentando sobre esse assunto. Marcela, comprei mochila de rodinha para minha Ana Liz, pois ela reclamava muito que a mochila nas costas causava dor na coluna. Pelo jeito, você acertou. Obrigada, Maria José, pela sua participação. Um beijo para você e também para a Ana Liz. Tem mensagem chegando de telespectadores falando sobre a prática de atividade física. Afinal, hoje, se você ligou a televisão agora, é dia do esportista. Rosa falou, boa noite, exercício transforma vidas, eu amo. Que foto linda, Rosa. Um beijo para você, obrigada pela sua participação. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar agora o Diego Amorim, lá de Brasília. Ele vai trazer informações sobre a capital federal. Hipocrisia religiosa e uso populista da fé existem sim no Brasil, mas não serão combatidos com zombaria, desrespeito e, sobretudo, com generalizações. O desfile da Acadêmicos de Niterói, no Carnaval do Rio de Janeiro deste ano, colocou famílias dentro de latas de conserva. E isso poderá sim ter um custo eleitoral. O desfile era para ser em homenagem ao presidente Lula. A primeira-dama Janja decidiu de última hora não desfilar, numa tentativa de proteger a candidatura à reeleição do marido. Por ironia, porém, o desgaste eleitoral acabou sendo ampliado pelo foco nas famílias enlatadas. Fazer chacota daquilo que é importante para as pessoas, com ou sem justificativa plausível, tem um enorme potencial de interferir nas eleições, e não apenas no grupo-alvo da chacota. O brasileiro, em particular, vota com a alma, é zero razão. Há, evidentemente, muito para acontecer até a eleição em outubro. Ainda assim, é difícil não supor que o episódio das famílias enlatadas possa realmente tirar votos de Lula, até entre não bolsonaristas. Capricha na hidratação, porque amanhã vai ser mais um dia de muito calor por aqui. Em São José dos Campos, os termômetros sobem até a marca dos 31 graus. 32 é a máxima prevista para Taubaté. Para Ubatuba, a previsão mostra a máxima de 28 graus. Já para São Bento do Sapucaí, os meteorologistas falam em máxima de 27 graus. Os assuntos abordados hoje aqui no jornal continuam rendendo, então bora de mais participação dos nossos telespectadores. Danilo, com 82 anos, não deixo de fazer academia ao ar livre diariamente. Maravilha! Olha só que exemplo. Danilo, parabéns e muito obrigada pela sua participação. Dani Vieira, boa noite, Marcela. Aqui os pernilongos só faltam levar a gente. Boa noite para todos, para você também. Dani, que situação. Renan, de São José, boa noite, Marcela. Eu sempre pratico atividades físicas. Ó, isso é difícil fazer, hein?
Parabéns, obrigada pela sua participação. Helena, de Caraguatatuba, boa tarde a todos. Meu sonho é conhecer vocês. Beijos. Ô, Helena, vai ser um prazer te conhecer. Quem sabe um dia não dá certo de você vir aqui a São José dos Campos, conhecer os estúdios da TH+SBT e toda a nossa equipe. Eu vou adorar, principalmente se você vier à tarde, que é quando eu tô aqui, assim eu te conheço. Um beijo. Marília, de Taubaté, boa noite, Marcela, te assisto todos os dias. Manda beijo pra minha neta Yasmin, tá fazendo 5 aninhos hoje. Abraço para você e para sua equipe. Marília, claro que sim. Yasmin, feliz aniversário para você, muita paz, muita saúde, muita notícia boa na sua vida. 5 aninhos, que idade deliciosa, né? A idade da minha filha. Um beijo para vocês, muito obrigada pela participação. Davi, um beijo para você também, essa é a hora que eu mais espero do dia. Muito obrigada, Davi. Um beijo para você, fico muito feliz com a sua participação, viu? Um beijo grande, aliás, um beijo para todo mundo. Falando em esportistas, tem Hora do Esporte aqui na TH+SBT e chegou essa hora. Fiquem com o SBT Esportes Vale e na sequência com o SBT Brasil. A gente se vê amanhã. Tchau.